Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Olá, vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa, mais uma aula interdisciplinar, na qual nós abordaremos hoje sobre língua portuguesa, sobre artes, literatura, ciência, geografia e muito mais. Vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre um dos mais nobres sentimentos. Aquele sentimento que os poetas escrevem sobre ele, os cantores cantam, e ao seu redor cresce uma indústria inteiramente dedicada a encontrá-lo, a expressá-lo, a conservá-lo. Mas que sentimento é esse? O que desencadeia esse sentimento? O que acontece de verdade em nossa mente, em nosso corpo, quando esse sentimento nos toma? O amor. Iremos hoje falar sobre ele, sobre o amor, sobre diferentes aspectos, sobre diferentes olhares. O amor na literatura, o amor no nosso corpo, através do olhar da ciência, o amor como forma de expressão artística. Iremos falar do grande poetinha Vinícius de Moraes. Ele que contou e cantou o amor em suas diferentes formas, de diferentes maneiras. O nosso poetinha Vinícius de Moraes, compositor, músico, boêmio, amante das mulheres, poeta, escritor, dramaturgo, inúmeros foram os tipos de arte pelo qual Vinícius de Moraes percorreu. Ele não se contentava com uma arte só, apesar de dizer que a sua arte maior sempre foi a poesia, sempre se encantou com a letra, e que era através dela, das letras, que as outras artes fluíam. Entre nós, ele foi o único que viveu como um poeta, já dizia Drummond. Devido ao seu talento, sinceridade, competência, genialidade sobre escrever, cantar, recriar a arte de amar a cada palavra proferida. Era tocador de violão, era bom dançarino, não lhe faltava boas garotas e bons amigos. O homem que amava e não sabia viver desapaixonado. Uma vez sua mãe disse que Vinícius queria ser amante de todas as mulheres e amigo de todos os homens. Casou-se 9 vezes. O poeta, um verdadeiro sedutor, homem misterioso que vivia aparentemente em conflito. Sua poesia ainda hoje exerce um fascínio entre as mulheres, assim como antigamente. Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes, nascido no Rio de Janeiro, no dia 19 de outubro de 1913, foi poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor, compositor brasileiro. Faleceu em 9 de julho de 1980, aos 66 anos de idade. Depois de mais de 30 anos de sua partida, continua vivo e eternizado por uma obra quase unanimemente entre a crítica literária que definitivamente tocou o coração dos brasileiros. Poeta essencialmente lírico. O que eu quero dizer com lírico? Aquele poeta que falava sobre emoções, sobre aquilo que está mais íntimo no indivíduo, no ser humano, sobre o amor, sobre dores, sobre amizade, sobre paixão. Vinícius, para Carlos Drummond de Andrade,
é o único poeta brasileiro que ousou viver sobre o signo da paixão, quer dizer, da poesia em estado natural. Por isso, poeta lírico, essencialmente lírico. Esse poeta que falava sobre paixões, sobre amor, sobre afetos, certo? E aí, caminhando um pouco mais, a sua obra esteve dividida em duas partes. A primeira parte, chamada fase mística, na qual as tendências religiosas ainda muito aparentes, católicas, cristãs, ainda muito aparente, muito presente dentro de sua obra, porém uma fase muito curta na obra de Vinícius, não é? Então os conflitos espirituais ainda estavam ali, questões da transcendência ainda muito misturado dentro do seu lirismo poético, onde o encontro do homem com Deus e com os sentimentos de amor eram muito presentes, certo? Depois, Vinícius segue para a segunda fase, que nós chamamos da fase sensual, onde ele vai apresentar a mulher de forma mais concreta, porque na primeira fase a mulher de Vinícius ela era muito subjetiva, inalcançável, transcendente. Ao passo que na segunda fase, Vinícius vai apresentar uma mulher de forma mais sensual, mais atingível, mais concreta, uma mulher que sente, que deseja, que também é desejada. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa. Essa é a mulher de Vinícius de Moraes. Ele apresenta também os sentimentos numa linguagem mais palpável, numa linguagem mais simples, mais cotidiana, né? E aí, Vinícius, apesar de apresentar poemas que vão trazer a estrutura fixa da literatura, que são sonetos, né? Que vão ali beber do clássico, né? Da literatura, ele vai subverter justamente na linguagem. Vinícius, ele vai fazer parte dos poetas da segunda geração do modernismo, poetas de 1930, a gente chama da geração de 30, mas ele não vai encerrar ali e nem vai ficar encaixado apenas ali, porque Vinícius, ele vai ser um poeta, um artista, como eu já falei na apresentação para vocês, vasto, não é? A sua literatura, a sua arte, ela vai ser vasta, certo? E aí a gente vai ver que Vinícius ainda vai trazer algumas literaturas de cunho social, não é? Alguns textos de cunho social também, não é? Canções também um pouco metafóricas que vão estar lá para a época da ditadura, né? Obedecendo ali os rigores da censura também, certo? E com isso, Vinícius ele vai se completar como um artista grandioso dentro da nossa literatura. Conduzindo nossa aula nesse aspecto interdisciplinar, vamos falar um pouquinho sobre o amor. Esse sentimento tão falado pelo poetinha, tão cantado por ele. Se a gente for procurar no dicionário a definição da palavra amor, lá vai ter escrito assim: vem do latim, substantivo masculino, sentimento que induz a aproximar, a proteger ou a conservar a pessoa pela qual se sente afeição ou atração, grande afeição ou afinidade forte por outra pessoa. Sentimento intenso de atração entre duas pessoas, igual a paixão, né? Terceiro aí, ligação afetiva com outrem, incluindo geralmente também uma ligação de cariz sexual. Em um novo amor, anda de amores com um colega, né? Quarto, ser que é amado. Ou seja, na tradução do dicionário a gente vai ver várias definições para a palavra amor, mas sentimento esse que precisa-se de duas pessoas e de uma reciprocidade, né? E aí,
Vamos caminhar mais um pouquinho e vamos agora para a ciência. O que é que a ciência fala sobre o amor? O que é que acontece no nosso corpo quando nós nos sentimos apaixonados ou quando nós nos sentimos amados por outra pessoa? Primeiro, no nosso cérebro. Diversas regiões do nosso cérebro, especialmente as relacionadas com a recompensa e com a motivação, são acionadas quando pensamos no par romântico ou estamos diante dele, né? Entre elas, o hipocampo, vocês vão ver daqui a pouco a figurinha aí, o hipotálamo e o córtex cingulado anterior. A ativação dessas áreas pode servir para inibir o comportamento defensivo, reduzir a ansiedade e aumentar a confiança no par ou no parceiro. Ou seja, quando essas áreas do nosso cérebro são ativadas, você vai ter mais confiança naquela pessoa que está do seu lado. E aí vai se reduzir desconfiança, você vai se sentir protegido, você vai se sentir acalentado, você vai se sentir amado realmente, não é? Além disso, são desativados no nosso cérebro áreas como a amígdala e o córtex frontal. Também vou mostrar a imagem aí para vocês. A amígdala tá aí e o córtex frontal. Processo cuja função serve para reduzir as chances de surgimento de emoções negativas ou julgamentos sobre o par. Ou seja, alguém fala mal daquela pessoa para você e você é o primeiro a defender ela. Não, gente, ela é boa porque ela faz isso por mim. O ser que ama consegue ver muito mais o lado positivo da pessoa amada, não é? Porque são realmente desativados no nosso cérebro, não é? Essas duas funções que fazem com que nós possamos ver, vamos colocar aí entre parênteses lá os defeitos de forma mais nítida do par amado, certo? E aí, seguindo um pouco mais, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que acontece com os nossos hormônios, ainda falando sobre ciência. São ativados dois hormônios muito importantes, a oxitocina e a vasopressina. São os hormônios mais intimamente ligados ao amor romântico. São produzidos pelo hipotálamo, lá no cérebro, e liberados pela glândula pituitária. Agem nos homens e nas mulheres, mas elas são mais sensíveis à oxitocina e eles à vasopressina, ok? Elas interagem especialmente com o sistema de recompensa e podem estimular na liberação da dopamina pelo hipotálamo. A dopamina é justamente aquela substância que nos dá prazer, aquela sensação boa, não é? E aí eu vou mostrar para vocês aí uma imagenzinha de um homem e o que pode acontecer com ele. Tá aí, ó, afeto e lealdade, os dois hormônios que eu falei para vocês, ocitocina e vasopressina, né? Feromônios, a atração sexual, a testosterona, o estrogênio. E do outro lado, prazer, diminuição da necessidade de dormir e comer, dopamina. E do outro lado, prazer, diminuição da necessidade de dormir, de comer, né? Aumento das palpitações e outros efeitos fisiológicos. Ou seja, o nosso corpo responde às grandes sensações desse grandioso sentimento que o nosso poetinha nos traz com tanta sensibilidade. Para isso, vamos começar lendo uma frase de Vinícius, que diz assim: amar é querer estar perto, se longe, e mais perto, se perto. Vejam como Vinícius, ele já traz essa necessidade, tanto cerebral quanto hormonal, que
que o nosso corpo ele já apresenta através do sentimento. E agora vamos recitar o soneto da fidelidade. Um dos sonetos mais conhecidos do grande poetinha Vinícius de Moraes. Soneto que vai falar sobre fidelidade e sobre amor. E depois a gente comenta um pouquinho esse soneto. De tudo, ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor, e de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Antes de falar sobre o que Vinícius quis trazer semanticamente nesse poema belo, vamos fazer uma análise primeiro estrutural, depois gramatical e depois semântica. Hoje também iremos ter aula de língua portuguesa dentro do texto de Vinícius de Moraes. Estruturalmente falando, vocês vão perceber aí um soneto. E o que é um soneto? Um soneto é um poema que é construído estruturalmente, formado por 2 quartetos, ou seja, as 2 primeiras estrofes terão 4 versos e 2 tercetos. As 2 últimas estrofes terão 3 versos. O poema é composto por 14 versos, certo? A métrica deles, cada estrofe vai ser decassílaba. O que quer dizer isso? Se a gente fosse contar metricamente o poema, quantas sílabas cada verso tem, a gente iria ver que eles são decassílabos, tem 10 sílabas cada verso. E as rimas, vamos perceber aí a rima da primeira estrofe. Atento concorda com pensamento, encanto, tanto. Não é isso? E aí a gente vai ter rimas cruzadas ou entrelaçadas. Mesma coisa a gente vai ver na segunda estrofe. Sendo os últimos tercetos, as rimas são misturadas. Os 2 tercetos, as rimas são misturadas, ok? Então a gente vai perceber que Vinícius de Moraes, ele vai obedecer aí uma estrutura clássica em relação à construção do seu poema. Porém, a linguagem ela é simples, de fácil entendimento. Ele não vai usar aí uma linguagem rebuscada, preciosista, certo? E aí a gente vai analisar agora a construção de conjunções. Eu não vou analisar todas, eu vou analisar só algumas, justamente para mostrar a vocês essa quebra que Vinícius faz com a linguagem erudita, gramaticista. E aí, o que seria, primeiramente, conjunções? Conjunções é justamente um termo que liga 2 orações ou 2 palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo a relação entre eles, certo? Nesse poema de Vinícius, vamos observar que a maioria das conjunções, elas vão estar para ligar orações. Orações são justamente enunciados que vão estar compostos por um ou mais verbos. Eu deixei verdinho aí algumas conjunções. Quando, posto que, mas e enquanto. Certo? E aí, eu vou ler só essas para vocês perceberem
Que valor semântico, que é o que nos interessa aqui, essas conjunções teriam dentro dos versos e assim, quando mais tarde me procure, esse quando vai nos dar ideia de tempo, de temporalidade. Caso caísse uma questão no Enem perguntando, o verso em destaque nos dá a ideia de temporalidade, concessão, e aí ele vai colocar os enunciados. Observem que aqui ele está dando ideia de temporalidade. No próximo, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vou colocar esses dois versos para a gente analisar, que vão ter 3 conjunções. Posto que é uma conjunção em sua essência concessiva. Professora, o que seria concessiva? Que vai trazer ideia de oposição, de contradição. Eu digo assim, estudei muito, porém não passei no Enem. Esse porém aí, ele está ligando justamente essa ideia de concessão, né, de adversidade, de que você não conseguiu, de oposição, passar no Enem. Só que Vinícius de Moraes, ele vai quebrar, ele vai romper com isso. Ele vai pedir a licença literária e vai usar o posto que da maneira que ele achou que deveria usar. Ele vai dizer assim, o meu posto que não vai ter ideia de concessão não. Ele vai ter ideia de explicação. Porque vejam, que não seja mortal, posto que chama, aqui não tem ideia de porém que chama. Não. Aqui tem ideia de visto que chama. Percebem? Que a ideia aqui é explicando, visto que não seja imortal, visto que chama, é uma explicação. Mas que seja infinito, agora o mais tem. Percebam que esse mais agora é uma ideia de oposição. Estão percebendo? De contradição. Que não seja imortal, visto que chama, mas que seja infinito. Esse mais agora é a contradição, né? Enquanto dure. E o enquanto é o que, gente? Ideia de temporalidade. E aí eu quero deixar para vocês como matéria de estudo, não é? Os tipos de conjunções que vão estar aí relacionadas em 2 grupos. As conjunções coordenativas, na primeira aba, e as conjunções subordinativas, na segunda aba. As coordenativas ligam 2 orações independentes. Como assim? 2 orações que não vão precisar uma da outra para existirem. Por exemplo, eu digo, fui ao shopping comprar um sapato e lanchar na praça. Vejam, comprar um sapato é uma coisa e lanchar na praça é outra coisa que não precisa uma da outra para ter completude. O i seria uma conjunção aditiva. Está servindo para ligar uma à outra, ok? Eu não irei explicar cada uma hoje, mas posteriormente essa aula será completada, ok? Então nós temos aí nas coordenativas a aditiva, a adversativa, a alternativa, a conclusiva e a explicativa, ok? Peço que vocês já vão estudando e lendo a respeito do assunto. Do outro lado, nós vamos ter as orações subordinativas. Ligam orações dependentes uma da outra. Se nós formos lá para a música de Vinícius de Moraes, se eu disser que não seja imortal o quê? A gente precisa de uma informação a mais, não é?
posto, que é chama. Então nós vemos que as orações elas estão dependendo uma da outra para que faça sentido. Isso é subordinativa. Existe uma oração principal e existe uma oração subordinada a ela, que depende da outra para fazer sentido. Subordinado é justamente isso, você depender de outra coisa para fazer sentido, ok? E aí, nas orações subordinativas, nós vamos ter as causais, conformativas, concessivas, comparativas, condicionais, temporais, finais, proporcionais e integrantes, ok? E aí, caminhando um pouco mais, nós iremos falar um pouquinho sobre outro texto muito conhecido, inclusive, de Vinícius de Moraes. Mas agora eu vou deixar vocês com Ney Matogrosso. Ele vai falar um pouquinho sobre esse texto para a gente. Podem escutar aí. Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas inexatas. Pensei nas mulheres rotas, alteradas. Pensei nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem Voltando, observem que Rosa de Hiroshima vai ser uma canção, é um poema, na verdade, que foi posteriormente musicado por Ney Matogrosso, de Vinícius de Moraes, não é? Que vai fazer menção a um acontecimento que ocorreu em Hiroshima e Nagasaki. E agora, nossa aula interdisciplinar caminhará um pouco sobre a história e a geografia. Falaremos sobre como Hiroshima geograficamente ficou depois que sofreu as consequências da bomba, né? E também falaremos um pouco da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 1939 a 1945. O que é que aconteceu? Os Estados Unidos joga uma bomba chamada Little Boy, uma demonstração, inclusive, para muitos historiadores, desnecessária, porque os Estados Unidos eles apenas queriam mostrar a sua força nuclear, não é? A sua força
o seu poderio, porque o conflito ideológico que viria depois com a Guerra Fria, né? E aí, no dia 6 de agosto de 1945, a força nuclear estadunidense lança a cidade de Hiroshima, a bomba Little Boy, e tal cidade vai ser completamente destruída. Os Estados Unidos, querendo demonstrar seu poderio, visto que já iniciava um confronto ideológico com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que desencadeou na Guerra Fria, né? Tal ato provocou a morte de mais de 250 mil de pessoas em Hiroshima, além do desenvolvimento de enfermidades na população, queimaduras, cegueira, surdez, cânceres, entre outros. E desastres ambientais, devastações de vegetações, chuvas ácidas que causaram a contaminação dos rios, lagos e plantações. Posteriormente, Vinícius de Moraes escreve A Rosa de Hiroshima, e aí agora nós iremos para ela. Vamos observar como o poema ele vai fazer sentido agora. Pensem nas crianças mudas telepáticas. A gente já viu que a bomba causou surdez, não é? Doenças, devastações, não é? Pensem nas meninas cegas e inexatas, sem casa, sem onde morar, tudo devastado, gente. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Gente, eu penso hoje a gente numa pandemia, sem poder sair de casa, sem poder, a gente já tá sem saber o que fazer, perdendo os empregos e tal. Imagine se você não tivesse mais nem sua casa, porque uma bomba atômica destruiu tudo. Você perdeu seus familiares, você, vamos dizer, tá sem um membro. Imagine. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. Ele trocou o nome bomba por rosa, gente. Da rosa radioativa, estúpida, inválida. Da rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Fantástico, não é? Fantástico como Vinícius ele consegue tirar a essência da dor do que aconteceu, o lirismo de Vinícius, mesmo num poema social, como ele consegue ser lírico e profundo, não é verdade? E aí eu gostaria de mostrar para vocês agora uma imagem de Hiroshima após o bombardeio. Deem uma olhada na tela. Como Hiroshima ficou. Totalmente destruída. Agora eu quero que vocês vejam como Hiroshima ficou hoje, falando de geografia. É importante destacar que atualmente Hiroshima é uma cidade moderna e desenvolvida, pois ocorreu um progresso eficaz de reconstrução da área. Entretanto, muitas consequências da radioatividade, como deformações físicas, cânceres, entre outros, ainda afetam até hoje aquela cidade. Forte, não é, gente? E aí, Vinícius soube trazer isso muito bem para nós. Nós iremos falar do Vinícius, o dramaturgo. Vinícius, aquele que conseguiu olhar para os menos favorecidos, que conseguiu olhar para o negro, que conseguiu subir o morro e olhar para aqueles que habitavam nas favelas e ver o coração deles. Naquela época ainda, onde o negro não tinha vez, ele conseguiu dar voz a eles quando escreveu Orfeu da Conceição.
em 1942. Orfeu da Conceição é uma releitura de uma tragédia grega, né, inspirada em Orfeu e Eurídice, no qual Vinícius vai beber nessa tragédia grega. Ele vai trazer o clássico para as favelas, para o morro, e vai dar voz àqueles que talvez não tivessem tanta voz, não é? E aí, em 1942, ele começa escrevendo o primeiro ato, né, que só vai terminar em 1948, que a peça vai ser acabada. E o que é mais bonito em Vinícius é que ele consegue que os negros encenem a sua peça, não é? E eu vou deixar vocês com um trechinho de Orfeu, Maria Bethânia. E depois a gente volta para comentar. Mulher mais adorada, agora que não estás, deixa que rompa o meu peito em soluços. Te enrustiste em minha vida e cada hora que passa é mais porque te amar. A hora derrama o seu óleo de amor em mim, amada. E sabes de uma coisa? Cada vez que o sofrimento vem, essa saudade de estar perto, se longe, ou estar mais perto, se perto, o que é que eu sei? Essa agonia de viver fraco, o peito extravasado, o mel correndo, essa incapacidade de me sentir mais eu, Orfeu, tudo isso que é bem capaz de confundir o espírito de um homem. Nada disso tem importância quando tu chegas com essa charla antiga, esse contentamento, essa harmonia, esse corpo, e me dizes essas coisas que me dão essa força, essa coragem, esse orgulho de rei. Ah, minha Eurídice, meu verso, meu silêncio, minha música, nunca fujas de mim. Sem ti sou nada, sou coisa sem razão jogada, sou pedra rolada. Orfeu menos Eurídice, coisa incompreensível. A existência sem ti é como olhar para um relógio, só com o ponteiro dos minutos. Tu és a hora, és o que dá sentido e direção ao tempo. Minha amiga mais querida, qual mãe, qual pai, qual nada. A beleza da vida és tu, amada, milhões, amada. A criatura, quem poderia pensar que Orfeu, cujo violão é a vida da cidade e cuja fala, como o vento à flor, despetala as mulheres, que ele, Orfeu, ficasse assim rendido aos teus encantos. Mulata, pele escura, dente branco, vai teu caminho que eu vou te seguindo no pensamento, e aqui me deixo rente quando voltares pela lua cheia para os braços sem fim do teu amigo. Vai tua vida, pássaro contente, vai tua vida que estarei contigo. Orfeu também vai falar de amor, também vai trazer na sua essência esse sentimento tão puro, tão vivido por todos nós. Mas Orfeu vai falar de amor de forma trágica também, o Orfeu da Conceição, não é? Espetáculo dos candomblés, capoeiras e festejos negros na Bahia. A vida do morro, com os seus heróis negros tocando violão e suas paixões, escolas de samba, o carnaval e as tragédias passionais, completou a inspiração. Tudo o que fiz foi colocar nas mãos de um herói da favela em lugar da lira helênica, o violão brasileiro, e submetê-lo ao sublime e trágico destino de seu homônimo grego. Na história de Orfeu, a paixão entre Orfeu e Eurídice desperta ciúmes e desejos de vingança, morte e desespero.
Na terça-feira de carnaval, completamente perturbado, Orfeu desce o morro e vai procurar Eurídice. De volta à favela solitário, é morto. Juntaram-se a mulher, a morte, a lua, para matar Orfeu. Com tanta sorte que mataram Orfeu, a alma da rua. Orfeu, o generoso, Orfeu, o forte. Porém, as três não sabem de uma coisa. Para matar Orfeu, não basta a morte. Tudo morre que nasce e que viveu. Só não morre no mundo a voz do Orfeu. A peça ganhou tanta notoriedade que em 1959 foi transformada em filme, Orfeu Negro, alcançando repercussão mundial e conquistando a Palma de Ouro no Festival Cannes e o Oscar de melhor filme estrangeiro. Além disso, em 25 de setembro de 1956, a peça estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E, na verdade, foi a primeira vez que houve, na história do Teatro Municipal, atores negros pisando naquele palco. Vinícius foi ou não foi um ícone na nossa literatura e para a nossa cultura no Brasil? E por fim, para acabar a nossa aula de hoje, eu vou ler um trechinho de Orfeu. Surge, desaponta, desencanta, explode, como flor da noite, minha amada. Aqui ninguém nos vê. Esses que gritam não veem, não sabem ver. São todos cegos. Cego só não sou eu que te respiro. Em cada aroma e te sinto em cada aragem. Cego só não sou eu que te descubro. Em cada coisa que te ouço, em cada ruído. Cego só não sou eu que te recebo. Do mais fundo da noite, ó, minha amiga sem fim. Quanto silêncio nos teus passos noturnos, desfolhando estrelas, que milagre de poesia. Que milagre de poesia Vinícius nos deixou. Que milagre cultural nós temos no nosso país. E essa foi nossa aula de hoje. Em tempos de pandemia, um sopro de poesia. Até a próxima aula. Eu sei que vou te amar.